pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Então, na aula dessa semana, a gente vai continuar falando do assunto da aula anterior, que eu pedi para vocês fazerem uma montagem, né, uma colagem, para ver como eram as camadas do nosso planeta. Então, retornando ao mesmo assunto, então, as camadas da Terra. O nosso planeta, ele está dividido em 3 camadas ou 3 partes principais. Então, o núcleo, que é a parte central, o manto e a crosta. A crosta é a casca da Terra, como se fosse a casca da Terra. Então, essas partes brancas aqui são as nuvens. Então, a atmosfera está aqui, a água está aqui e nós também ficamos na parte da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é uma camada sólida, tá? Mesmo embaixo da água é sólido, né? Porque se a gente tirar toda a água do planeta, embaixo da água vai ter um solo, um chão. Então, é sólido. Depois vem a segunda camada, que é a camada do manto. O manto, ele pode se dividir em 2 partes. O manto superior, que fica na parte logo abaixo da crosta terrestre, e o manto inferior. Depois vem o núcleo. O núcleo também se divide em 2 partes. Tem o núcleo externo, que é a camada que fica por fora do núcleo, e o núcleo interno, que fica lá no centro do planeta. Então, à medida que eu saio daqui, da primeira camada, que é a crosta terrestre, onde a gente vai encontrar a água, que é a hidrosfera, onde a gente vai encontrar o ar, que é a atmosfera, onde nós estamos, onde os continentes, as cidades, os países estão nesta camada fininha aqui de fora. Depois vem essa parte preta aqui, que é uma chamada descontinuidade, que é o que realmente separa a parte da crosta terrestre do restante das camadas da Terra. E é isso que a gente vai ver hoje, né? O que nos separa do centro da Terra, dessa parte vermelha até amarela, o que é essa parte de fora, qual é a camada que nos separa entre a parte de fora e a parte de dentro, que são as placas tectônicas. Mas antes disso, em relação às camadas da Terra, à medida que a gente vai indo para o interior da Terra, a temperatura vai aumentando. Além da temperatura aumentar, a distância também vai aumentando. Aqui tem a espessura de cada camada. Foi uma das coisas que eu pedi para vocês fazerem na atividade, né? Colocar qual era o tamanho de cada camada ou qual era a temperatura de cada camada. Então, por que, por exemplo, que o homem até hoje não conseguiu atravessar o planeta de um lado para o outro por dentro da Terra? A gente atravessa o planeta por volta, né? A gente dá a volta ao redor do nosso planeta, mas a gente não consegue passar por ele por dentro. Por quê? Porque à medida que eu vou perfurando o solo, a temperatura vai aumentando. Então, a média de temperatura aqui já nessa faixa vermelha já é quase 2000 graus. Então, o homem não ia conseguir suportar uma temperatura tão elevada. Então, ele teria que criar uma máquina ou um equipamento que suporte essa temperatura para conseguir chegar lá no meio da Terra, que é aqui, ó, essa pontinha aqui, aonde marca 6.371 quilômetros, que é desde no meio, bem no meio do planeta, até aqui a parte de fora. Essa parte amarela, que fica dentro do planeta, ele tem a temperatura do Sol, a parte de fora do Sol. Então, é mais ou menos 6.000 graus, essa temperatura aqui do centro da Terra. Então, é por isso que o homem não conseguiu chegar lá até agora, porque nenhum elemento que a gente conhece, nenhum metal, ouro, prata, diamante, alumínio, qualquer um desses metais, ferro, tudo derrete antes de chegar nessa temperatura. Então, não adianta querer fazer um equipamento e o equipamento perfurar, fazer uma broca, por exemplo, e essa broca ir perfurando, porque vai chegar um determinado momento que ela vai derreter. Então, por isso que o homem ainda não conseguiu ir até o centro da Terra. E ele também não tem certeza de como é o centro da Terra, né? Existem várias teorias,
Mas o que o homem acredita é que essa parte aqui seja líquida, muito quente. A prova que essa parte é líquida, que quando acontecem vulcões aqui, ó, erupções de vulcões, por exemplo, a gente consegue ver um material que vem lá de dentro da Terra e vai ser expelido por vulcão. A lava, por exemplo, é um material extremamente quente e mole, né? Quase líquido. Então, o homem sabe que esse material está armazenado aqui nessa camada do manto, que também pode ser chamado de magma. E a parte de dentro da Terra, eles não têm certeza se é sólido ou é pastoso como o manto. Eles ainda estão estudando para ver realmente de que maneira é formado isso daqui. Mas essa parte do manto eles já têm certeza porque a gente consegue ver quando um vulcão entra em erupção o material que sai desse vulcão. Então, na aula de hoje, o que a gente vai falar são das placas tectônicas, que na verdade são blocos de rocha bastante duros que fazem com que a gente se separe do manto. Então, o manto, como eu falei, é uma camada de lava, né? De magma. Lava é quando ela sai para a superfície e magma é quando ela está presa dentro da terra. É a mesma coisa, só muda de nome. Porque enquanto ele está magma, a temperatura é mais alta. Quando ele consegue escapar aqui pela superfície através de um vulcão, é o mesmo material, só que ele vai se resfriar. A hora que ele entra em contato com o ar, ele vem numa temperatura muito alta lá de dentro da Terra e quando ele entra em contato com o ar, ele se esfria um pouco, não tanto que a lava é um material muito quente, mas ela vai ficar mais fria do que quando ela estava lá dentro da Terra. Então, as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que seguram a parte da crosta terrestre para não afundar no magma. Resumindo, é isso, tá? O nosso planeta, se a gente pudesse tirar toda a crosta terrestre, né, toda a terra que tem embaixo do mar e toda a terra que tem embaixo de onde a gente está, nós teríamos o nosso planeta assim, ó. Essa é a parte de dentro do planeta, sem a casca, que é a crosta terrestre. Então, são grandes blocos, aqui nesse mapa mostra bem colorido para mostrar. E cada bloco colorido desse segura um pedaço da Terra para que ele não afunde lá no magma. Então, vocês têm que imaginar que vai ter Só um minutinho aqui. Vai ter o solo aqui. Nós estamos aqui, tá? A Terra, o continente, o país está aqui. E nessa parte aqui de baixo é o magma. Então, para que essa parte vermelha não afunde na azul, a gente tem que ter alguma coisa que nos separe, que são esses blocos das placas tectônicas. Cada placa tem um nome. O Brasil fica na placa sul-americana, bem no meio da placa sul-americana, o Brasil tá. E aí existem 14 principais placas. Existem mais placas, tem algumas que são bem pequenininhas, mas as maiores e as principais são essas que estão aqui na lista. Então, as placas tectônicas, como eu já tinha dito, são 14. Aqui tem o nome de cada uma delas: norte-americana, euroasiática, placa do Pacífico, placa africana, indo-australiana, antártica, placa de Nazca, placa de Cocos, placa do Caribe, placa das Filipinas, placa do Irã, placa da Arábia e placa Juan de Fuca. E tem a placa sul-americana, que eu coloquei aqui em destaque, porque é a placa que segura o Brasil. Então, nós temos a placa sul-americana que está aqui e o Brasil está aqui, ó, bem no centro da placa sul-americana. Então, por que a gente não vai ter problema com terremotos aqui fortes no Brasil? A gente não tem vulcão no Brasil, a gente não tem tsunami no Brasil. Porque só vai acontecer esse tipo de evento
em cima dessas linhas vermelhas aqui, ó, quando uma placa encosta na outra. É nessas linhas vermelhas que esses problemas acontecem. E aí, as placas tectônicas, elas se movimentam. Então, aqui tem uma animação que mostra, no decorrer do tempo, da história do planeta, como que o planeta era e como está a distribuição dos continentes hoje. E o responsável por essa distribuição diferente são as placas tectônicas, porque elas são blocos que se movimentam o tempo inteirinho. Então não é como o chão aonde a gente está agora, por exemplo, que é uma coisa imóvel. A gente não está se movimentando, não tem terremoto, não tem nada. Aí o que acontece? Por baixo da terra, de onde a gente está, tem as placas que nos seguram. E como elas estão em cima do manto, né, que é esse material quente, elas vão estar em movimento constante. Então, com o passar dos anos, o nosso planeta ele foi se transformando, ele foi se modificando. Então, um pedaço de terra que era único, um pedaço de terra aqui, ele foi se subdividindo em outros continentes que vão dar origem aos continentes que a gente tem hoje. E as placas, elas se movimentam, tá? Nenhuma placa fica parada. São 14 placas principais, mas só existem 3 movimentos principais que as placas fazem. Então, o primeiro movimento se chama transformante. Quando uma placa desliza sobre a outra. Aqui tem o desenho mostrando que uma placa está vindo e a outra está indo. E elas vão se chocar aqui no meio, como essa animação mostra aqui, ó. Então, elas vão se chocar. O que pode acontecer quando um movimento dessa placa acontecer? Pode acontecer, por exemplo, uma falha ou um buraco, um rift, que é como se fosse um vale. Vocês já devem ter ouvido falar na falha de San Andreas, que sempre tem num jogo, eu acho. O que é essa falha? Essa falha existe de verdade. Era 2 placas tectônicas que tem lá nos Estados Unidos e elas se chocam dessa forma, uma desliza sobre a outra. E elas vão rachar o solo dos Estados Unidos, formando essa falha de San Andreas. E aí, à medida que elas vão continuar fazendo esse movimento constante, vai chegar um momento que uma das partes da Terra vai se afastar da outra, que é o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. O outro movimento que as placas apresentam se chama movimento divergente, quando as placas se afastam uma da outra. Então, aqui na animação mostra a placa o elemento que está lá dentro, que é o magma, ele vem como se fosse uma bolha quente, igual água fervendo, só que é um material mais espesso, né? Ele vem e empurra esse material, fazendo com que as placas se afastem. O que pode acontecer com esse movimento? Esse desenho aqui mostra. Pode acontecer a abertura de um mar, por exemplo, o oceano, uma grande falha. Então, as placas, uma vai para um lado e a outra vai para o outro, lados opostos. E aí elas vão se abrindo e vai separando uma da outra, abrindo esse espaço aqui. Por isso que se chama divergente, que elas vão divergir, vão contrária uma à outra. E depois tem o movimento convergente, quando as placas colidem uma com a outra. Então, é o contrário da anterior. Uma placa vem e a outra vem também, na mesma direção. Às vezes elas se chocam, uma por cima de frente para a outra. Quando uma vem e a outra vem de frente, o que pode acontecer aqui? O chão vai levantar, mas isso demora, né? Não é de uma hora para outra. O chão vai levantar e pode acontecer de subir uma montanha, por exemplo. Mas porque uma montanha, para ela surgir, ela não vai surgir da noite para o dia. Então, essas placas elas vão se apertando uma na outra e fazendo com que o solo vai subindo devagar, formando as montanhas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem esse movimento convergente, por isso que a gente não tem montanha.
A gente tem serra, mas montanha no Brasil não existe. E o movimento de entrar de frente uma para outra também pode causar grandes terremotos, ou se tiver embaixo do mar pode causar grandes maremotos, que podem também dar origem a uma tsunami. Ou então elas podem fazer como a animação mostra, uma placa vai por baixo e a outra vem por cima. O que pode acontecer quando tem esse movimento? Esse material que está aqui, ó, aqui embaixo, ele vai conseguir subir e vai conseguir escapar fora da crosta terrestre através de um buraco, que é um vulcão, tá? A gente vai ver os vulcões mais tarde e nem todo vulcão tem montanha, então pode ser um buraco no meio do chão. Se o magma conseguir chegar por ele, ele vai fazer a sua erupção e vai ter um vulcão. A maioria, quando a gente pensa em vulcão, a gente logo vem uma imagem de uma montanha explodindo, mas não necessariamente, tá? Então, esses são os movimentos das placas tectônicas. Quais são as consequências desses movimentos? Como eu já tinha dito, depende do movimento, ele pode ocasionar algumas consequências aqui na superfície da Terra. Então, quando as placas se chocam uma na outra, batem de frente uma na outra, elas vão provocar terremotos e dependendo do tamanho que for a força desse choque da placa, o terremoto vai ser mais ou menos forte. Se for esse movimento de placa de choque for embaixo da água, pode causar um maremoto, que pode vir a surgir uma tsunami. A gente vai ver isso logo em seguida. E também pode ser que elas se afastem ou elas batam uma na outra, uma vai por baixo, outra vai por cima, e consiga abrir um espacinho aqui para que o manto tenha um lugar para escapar e ele vai conseguir chegar na superfície da Terra explodindo em forma de erupção vulcânica. Então, esses são as principais causas dos movimentos das placas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa a professora tá por perto. E agora eu vou deixar uma animação para vocês, que é da Era do Gelo. É uma brincadeira, né? O que acontece no desenho não é verdade, mas tem um fundo de geografia bem certinho mostrando as camadas da Terra e mostrando como os movimentos das camadas da Terra, das placas tectônicas, fazem acontecer diversas coisas dentro do nosso planeta. Certo? Fiquem com Deus, um beijo para todos. Tchau!